Vamos lá, esse teu erro 1 aqui é que quando tu utiliza essa frase tornou-se parte do cotidiano da população brasileira debater, isso aqui ele pode ser considerado um senso comum. Então cuidado que tu pode perder ponto com isso. No teu erro 2 é que tu coloca Covid como se tu estivesse contando uma notícia. Por exemplo, um ocorrido que agravou ainda mais. Isso aí é como se tu estivesse contando uma notícia jornalística. E o texto ele é dissertativo argumentativo. Então, já que tu falou da Covid, tu podia colocar ela como um repertório central da tua introdução. E aí não seria como contando uma notícia, entendeu? Seria como contando um repertório da introdução do texto dissertativo argumentativo. No teu erro 3, é que tu colocou aqui 2 casos resultantes da exposição biológica, no caso seria aqui, né, voltando à Covid, se o teu texto motivador ou o teu tema for específico disso, tu até pode colocar, mas se não, tu pode estar fugindo do assunto, porque se no caso fosse da Covid especificamente, porque desemprego vem muito além da Covid, vem muito antes da Covid. Então seria, o tema, ele até seria baseado os desafios no combate aos altos índices de desemprego após a pandemia do Brasil, após a Covid no Brasil. Entende? Se ele especificar, aí tu pode colocar algo específico. Se ele não especificar, então ele abrange todo o ecossistema do que causa o desemprego. Então, cuidado com isso. E o teu 4 aqui é porque tu colocou a queda no desempenho escolar. Cuidado também, porque se o texto motivador ele estiver falando de alguém que estava empregado e aí teve um desemprego, ficou desempregado, por exemplo, alguém que foi substituído por alguma tecnologia nova. Por exemplo, essa pessoa estava empregada, mas aí veio a tecnologia e ele ficou desempregado. E aí tu coloca queda no desempenho escolar. Esses casos aí são para pessoas que estão, por exemplo, que vão fazer um primeiro emprego. Então, cuidado, se o texto motivador ele não vir nessa linha, cuidado que tu pode estar desviando do assunto. Esse conectivo aqui, ele está em desuso. Tanto ele como a princípio, a priori, em primeiro lugar, em primeiro plano, primeiramente, primordialmente, mormente. Esses conectivos, eles estão em desuso. Então, cuidado quando for colocar ele. Esse 6 aqui é porque, contudo, ele é um conectivo de oposição. Então, se tu tá falando disso aqui e tu vem falar desse mesmo negócio aqui, tu não tá fazendo oposição. Aqui seria um conectivo de adição. No 7 é porque, um exemplo, ele sempre vai ficar no D2, ele nunca vai ficar no D1. Então, cuidado com isso. No teu erro 8 é porque faltou a finalização. Não, a finalização tu fez aqui. No teu erro 8 faltou o teu argumento de autoridade no D2, ou seja, algo que prove a tua argumentação. No erro 9 faltou um conectivo. Lembra que o conectivo ele vai ligar essa parte daqui a essa parte daqui. O texto, ele sempre vai estar conectado. E quem vai fazer essas conexões são os conectivos. Lembra sempre disso. Sempre que tiver sempre que tu for começar, algo vai ter o conectivo. Só não vai ter conectivo aqui nessa primeira parte da introdução. Mas o resto do texto vai ter conectivo para conectar uma parte a outra. No erro 10 é porque campanhas não são ações. E no erro 11 é porque, vê só, empreendedorismo com o intuito de gerar empregos. O corretor pode entender isso aqui como fuga do tema. Por quê? Porque o empreendedorismo, ele é o microempreendedor, aquela pessoa que vai trabalhar para si. E aí, depois que esse negócio crescer, depois de tempos que esse negócio crescer, aí é que vai surgir a contratação. Entende? Então, cuidado com isso aqui, se o texto motivador for falar disso daqui também. E é isso, são esses erros. Cuidado com isso aí.